Se você é da Maromba, com certeza você já conhece os projetos do canal do Renato Cariani, né? Ele tem ajudado muita gente ao longo desse tempo, colocou muita gente que precisava melhorar a saúde, muita gente em obesidade, como o Sérgio dos Foguetes, o Gordão da XJ, entre outros casos. E não foi diferente com o influenciador Felca. E por que que eu tô reagindo a esse caso hoje? Porque vendo a história que eu vou reagir no vídeo de hoje, me tocou demais, porque eu me enxerguei dentro da história dele. Cara, tem tudo a ver comigo. E, por isso, não repare se em algum momento eu me emocionar, porque vendo o vídeo eu realmente chorei demais. É sério, não tô brincando. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações para você receber mais vídeos como esses. Não esquece também de clicar no botão Hypar se essa opção aparecer para você no seu celular e também dos cupons dos nossos parceiros. No site da Maxtime o cupom é MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto e no site da Probiótica o cupom é EuProPersonalFábio para 15% de desconto na compra de qualquer produto. Vamos ao que interessa. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Mas não liga não, porque um dos motivos de eu estar de fone de ouvido não é para só ouvir melhor, mas é porque tá tendo o jogo do Parmeira e tá uma gritaria aqui em casa, senão eu não consigo me concentrar. Mas vamos lá. Por mim eu desisti. Não dá, tio. Eu tô cansado disso. Julião tá pistola. Julião não tá feliz com essa história, achou que o Fel carregou, e aí? Vamos lá. Vou explicar pra você. O Fel, Você não explicar o quê? no primeiro momento, eu achei que ele estava chateado com a gente. Porque ele não respondia às Você pessoas. desapareceu? Só que eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, peraí, mas não há motivos por... No primeiro momento é foda, cara, quando alguém simplesmente some e não dá notícia nenhuma, né? A gente fica imaginando mil coisas. ficar chateado com a gente. Todas as vezes, somos nós quem chamamos ele. Todas as vezes nós estivemos aqui para treinar com ele. Todas as vezes nós estávamos alimentando ele. Eu falei assim, não, eu não vou atribuir a mim uma culpa que é dele. A culpa é dele. E de verdade, a gente também não pode julgar o Felca. Porque o Felca é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que assistem esse canal que já não tentaram por várias vezes fazer dieta, treinar, e por algum motivo, quer seja uma mudança de rotina, quer seja uma mudança no trabalho, ou alguma dificuldade, fez com que ele, de alguma forma, desistisse disso. Então, eu tenho uma visão. Minha visão, de verdade. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. E segundo, vamos apoiar. Porque se a gente também desistir dele, ele vai desistir. E É o que eu faria nessa mesma situação. Se é uma pessoa que não tem histórico de dar problemas, pô, eu daria quantas chances forem necessárias com o maior prazer, né? Mas primeiro, claro que eu tento sempre entender o que aconteceu com a pessoa. Eu tento não me envolver tanto pessoalmente com alunos e tudo mais, mas algumas pessoas não tem como, a gente acaba fazendo amizade dentro da sala de musculação, e aí de repente a pessoa some, claro, a gente manda mensagem, eu faço muito isso, e às vezes acontece da pessoa ter perdido emprego, e mora longe, ia naquela academia porque era perto do trabalho, entre outros motivos, e aí a pessoa para. E eu sempre dou aquela mensagem, não importa onde você esteja treinando, mas não para, continua se cuidando. quantas pessoas, e de quantos projetos que nós tivemos aqui, que a gente foi buscar a pessoa, trouxe a pessoa, e hoje a pessoa tá aí, o Igor do Flow. Quantas vezes o Igor do Flow ficou uma semana, 2 semanas sem aparecer? E hoje o Igor do Flow tem regularidade no treino dele. Mas o Igor do Flow não me prometeu nada de que ia virar atleta. O Igor do Flow não falou que queria competir. O Igor do Flow sempre foi o cara que odiou a sala de musculação. Agora o Felca, ele quis que nós abraçássemos ele. E nós abraçamos. Então, quando eu vejo desse ponto de vista, eu concordo com você. A gente tem que dar... Que aí ele faz uma comparação, né, do Igor do podcast O Flow, que ele não chegou lá prometendo todo o milagre, que não sei o que, falar, eu vou fazer o que eu puder fazer. O Felca agora procurou eles, né, falando, eu tô disposto a fazer tudo que você me mandar e não sei o que, mas, enfim, continua assistindo, pessoal, que é muito importante que você assista, vamos lá. Dá uma segunda chance. Mas até que ponto que essa segunda chance é válida, levando em consideração que ele deixou a gente falando, não deu uma satisfação do que estava acontecendo, ainda me volta com essa cara de pau? Eu acho que a gente tem que ouvi-lo,
Mas a história conta, Júlio, que a maioria das pessoas que tiveram a saúde e o corpo transformadas, no início, elas caíram. É aquilo que a gente sempre falou, Júlio. Primeiro, vira um esforço extremo. Depois, cria-se uma rotina. E depois vira hábito. O hábito define a pessoa. Então, quando vira hábito, faz parte da pessoa. Ainda não virou hábito, velho. Não virou hábito e, o pior, falta de comprometimento. Enfim, pessoal, nessa parte que ele fala de não ter virado hábito ou não criou um comprometimento, é porque, na maioria dos casos, o que acontece? Não entendeu ainda a importância do porquê de fazer as coisas, né? Ou não entendeu ainda a importância de ter um propósito. E é isso, é um dos motivos que mais fazem pessoas desistirem de frequentar as academias, de não terem ou ainda não terem descoberto um propósito. Será que esse foi o caso do Felca? Mas acompanha, continua assistindo, porque você vai ver o real motivo, porque é muito importante e é um tipo de problema que afeta muita gente, pode estar afetando a você e me afeta também. E eu vou falar logo mais o que eu faço para contornar esses problemas que eu tenho. Ele não se comprometeu de graça. Ele veio aqui, se propôs a fazer conosco o projeto, começou muito bem, fizemos tudo o que podíamos. Aí do nada, o cara me some, todo mundo no canal fica falando cadê o Felca, cadê o Felca, cadê o Felca, a gente procurando o Felca e o Felca sem responder a gente. Custava ele? Por isso que eu acho que ele merece uma segunda chance. Deixa eu mandar uma mensagem pra gente, falar, tô com problemas pessoais, não consigo ir até vocês. Mas isso é característico da personalidade do Felca. O Felca é um bicho estranho, velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo, ele é uma pessoa que guarda muito seus sentimentos, ele é introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando... Felca, eu vou explicar pra você. Eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas, de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá para estender a mão e levantar. Mas a concepção do Júlio é que você abandonou a gente. E a minha concepção é que você, acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil. Depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí, eu falei assim, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. Felca. Chega a ser engraçado, né, o contraste de personalidades, né, o Júlio já é mais coronelzão, o cara largou a gente, não vou dar continuidade, não vou ficar gastando minha energia, e eu vejo muitos treinadores fazendo a mesma coisa, não dão mais nenhuma chance, não quer saber de conversa. O Cariani já parece ser um cara compreensivo, e olha só o motivo pelo qual ele tem essa mentalidade, e pelo qual eu também concordo com tudo que o Cariani está falando aqui, porque me afeta demais, é sério. Porque eu me vi demais no Felca aqui, olha só. O que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Porra, jogar Tigrinho, foda, cara. Nossa, cara, será que o Felca teve esse problema por causa que ele tava realmente numa treta por causa desse negócio de jogo do Tigrinho, né? Tava uma rage do caramba com uma tal de Bianquinha lá que fazia divulgação de jogo do Tigrinho e o cara falando que era contra, não sei o que, descendo a lenha, ela contra-atacando, era vídeo, resposta pra tudo que é lado. Nossa, cara. Bom, eu vou... Sem risada. Eu vou ser sincero com você. E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês, porque se eu mentir... Você tá mentindo pra você mesmo? Sim. Esse último mês eu voltei a beber. E o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar rolê. Válvula de escape. Eu bebo pra calar minha... É o que acontece em muitos casos de pessoas que sofrem desse problema, que eu não vou ficar repetindo essa palavra várias vezes aqui, porque eu já tive vídeos que a monetização foi afetada por causa disso. E, cara, é um problema que eu também tenho, sinceramente. E é por isso
que eu me encontrei nesse vídeo aqui, eu me encontrei vendo o relato do Felca, porque todo mundo que tem depressão, muitas vezes, não fica fingindo estar triste para chamar atenção. Meu, se o cara fala isso, meu, pelo amor de Deus, meu, na boa, sai de perto de mim, cara. Não fala isso perto de mim, cara, que eu vou virar uma bufetada na cara. Você já viu um cara que tá depressivo, no primeiro momento sair falando, não tô bem, tô depressivo, não sei o que, quero desabafar? Não, no primeiro momento ele quer ficar quieto no canto. É o meu caso. Pelo que eu vi, é o caso do Felca. É o meu caso também. No primeiro momento, quando eu tô tendo uma crise, eu fico introspectivo total. Não quero conversa com ninguém, fico quieto no meu canto, me afasto de todo mundo. E como eu sou um cara muito difícil de pegar confiança nas pessoas, cara, é pior ainda. Porque eu passei por poucas e boas na vida que, cara, fica mais difícil ainda me abrir. Então não é por qualquer pessoa que eu saio abrindo as coisas, sabe? Mas enfim, vou dar sequência aqui. Realmente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro. Isso que é o pior, que tem gente que acaba buscando essa válvula de escape. Ou na comida, que acontece em muitos casos de depressão, que muitos casos de obesidade estão relacionados a problemas de depressão, onde a pessoa busca na comida o refúgio, uma válvula de escape, e aí acaba trazendo problema de obesidade, que traz consigo hipertensão arterial e por aí vai. É um efeito dominó, né? Já falei isso 1 milhão de vezes aqui. E o dele, pelo visto, é o álcool, é a válvula de escape dele. Só que o problema numa dessa pode trazer outros problemas relacionados ao alcoolismo. Vamos lá. Dobro o peso, todo o peso volta em dobro. E você se fecha. E eu me fecho. Peso na consciência, né? Tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito. E quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas, e eu nunca falei isso para vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu... Parece que ele tem um peso na consciência de que, pelo fato de ele ser influenciador, tem que ter aquela imagem de sempre alto astral e tudo mais, mas as pessoas não imaginam ele por trás das câmeras. Quando ele fecha a câmera, o que acontece na cabeça dele? É muito complicado isso, né? Tem aquele outro ator lá que faleceu, o Robin Williams, né? Também sofria de caso severo de depressão, e a imagem que a gente tinha dele não era um cara infeliz, depressivo, era um cara engraçado. A tristeza que ninguém vê, vamos dizer assim. Tava sempre com aquela cara engraçada, a gente via ele como um ator divertido, que fez muita gente dar risada, mas por trás da câmera a gente nem imaginava o problema que ele tinha. Vamos lá. Eu não consigo dormir e, na verdade, muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme? Pô, foda isso, pesado esse negócio aí, cara. Que isso? Você sabe que isso é destruidor pra mente e pra saúde, né? Nossa. E o momento que eu tava no projeto com vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu tava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso, só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei pra onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo, que eu queria pedir desculpa, e essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo... Cara, outra coisa muito incomum aqui que eu me enxerguei no Felca é esse hábito de se cobrar. A gente não deve fazer isso. A gente não deve fazer isso, a gente não deve ficar se cobrando, né? Muita gente fala, para de se cobrar, não sei o quê. Mas, cara, eu entendo perfeitamente isso, porque eu tenho esse hábito de me cobrar pra caramba também. Uma das coisas que me causa crise de ansiedade, por exemplo, cara, por muito tempo, por exemplo,
ansiedade, depressão, foi que muito tempo eu passei um aperto financeiro muito grande mesmo. Por mais que eu tenha pai e mãe do meu lado, sempre me oferecendo ajuda, graças a Deus, eu sou filho de uma família bem estruturada, graças a Deus por isso, e sempre me ajudaram em vários pontos que eu precisei, mas não é uma coisa que eu me permito usufruir o tempo todo. Porque na minha cabeça eu penso, cara, já tenho 41 anos de idade, já passou da hora de eu amadurecer, então uma hora pai e mãe não vai mais estar aqui, e uma hora na marra eu vou ter que aprender a viver sozinho. Então, só em último caso, eu pedia ajuda deles de fato. Eles nunca me negaram nada, graças a Deus. Eles nunca me negaram nada, mas só em último caso mesmo, porque eu pensei, cara, antes de tudo eu preciso lutar sozinho, eu preciso aprender a amadurecer e lidar com essas dificuldades. E muitas vezes as coisas não davam certo no tempo que eu queria que desse certo, e isso me causava uma grande angústia, e aí que vinham as crises e tudo mais. Mas eu já vou falar mais para você como que o que eu uso de válvula de escape nessas horas. E a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor. É acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega reto, né? E você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. É muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. Enfrentando agora. E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor, ela vem... Graças a Deus o álcool não é problema pra mim. Você acorda no outro dia, você sente com 10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos, o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia, quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar, e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vai ver uma saída, beber de novo para ficar melhor. E aí é que você vicia, é aí que você se torna um alcoólatra. Se você tem problemas de buscar válvula de escape no álcool ou nas drogas, digamos assim, tem umas palavras que a gente não pode falar aqui, enfim, você sabe bem o que eu estou falando. E aí é que, em muitos casos, tem muita gente que acaba tendo problemas com isso aí. E isso é um grande problema de saúde pública, cara. Então, se você está tendo esse tipo de problema, se você é do tipo que tem crises de depressão e está ficando com problema de obesidade por causa disso, porque desconta na comida como válvula de escape nas crises, ou no álcool, no cigarro, ou em outras drogas por aí, listas ou ilícitas, procura ajuda, cara, na boa. Procura um bom amigo para você desabafar nesses casos, não deixa a crise apoderar da sua mente, tá? Não deixa isso tomar conta da sua mente e, acima de tudo, busca Jesus, tá? Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria... Mas você não entende como que começa, cara. Simplesmente já começa. Sei lá, pelo menos assim comigo. Provar pra mim mesmo. E com todo respeito, não é provar pra vocês, mas é provar pra mim mesmo
E a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço pra vocês é mais um mês. Mais um mês pra me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu falei que eu ia me emocionar, que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E pra provar isso pra vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. Que isso, rapaz? Pô, o cara ainda trouxe a garrafa de vodka. Galera, não teve jeito. Eu avisei que provavelmente eu ia me emocionar. Mas, enfim. Porque eu me enxerguei em tudo, esse ponto. Tá? Eu me enxerguei em cada detalhe aí. Tem muito a ver comigo isso. E... olha o que ele fez. Antes deu uma cheiradinha. Ô louco, cara. Olha isso. Não, mas falando sério, eu ia fazer a mesma coisa. Falando a verdade mesmo, eu ia fazer a mesma coisa e digo mais. Eu ainda ia pedir um isqueiro, um palito de fósforo, ia tacar fogo assim, pra ver se aquele negócio dá aquele... Eu ia fazer a mesma coisa que o Júlio fez agora, velho. Cara, do caralho, velho. Fala. Eu não sei quem falar. Eu quero que essa seja a última vodka que você botou na minha... Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Que essa seja não. Não é que essa seja a última que eu vou colocar. Não. Essa foi a última que eu coloquei. Não vai ter mais. Isso não vai mais fazer parte da sua vida. Felix, se você estiver ouvindo isso, cara, tire isso da sua vida, porque isso vai te afundar ainda mais. Isso aqui é pior. Tem cara que fala que é seu amigo e fala, ô meu, tá tristão aí? Vamos tomar uma pra refrescar essa cabeça aí, pra ficar alegrão e tudo mais, cara. É o pior tipo de amigo que você pode ter na vida, cara. É foda, cara. Se você tem crise de depressão e tem problemas com álcool e tudo mais, usa o álcool como válvula de escape, cara, se afasta de qualquer tipo de pessoa que chega pra você e fala, tá tristão, tô vendo que você tá meio triste, vamos tomar uma com nós, vamos tomar uma com a gente no bar lá, cara, pra você ficar triste, aí vamos trocar uma ideia e tudo mais. Cara, se afasta mesmo. Foi assim comigo. Faz 11 anos que eu parei de beber, mas isso nunca foi um problema pra mim também, porque eu não era um cara que bebia muito. Mas essa atitude do Julião foi foda, cara. Eu faria a mesma coisa e ainda tacava fogo, assim, ó. Cara, eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina. E aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Pois é. Ele estava treinando, produzindo essa dopamina, serotonina e tudo mais, que dava essa sensação de prazer, de bem-estar, de missão cumprida e tudo mais. Só que de repente ele deixou esses pensamentos apoderar da mente dele e a crise se aprofundou, né? As crises pioraram e tudo mais, e falou, não estou mais treinando, mas preciso fazer alguma coisa para distrair a cabeça e tal. E o problema dele é que ele tinha problema com álcool. E aí já viu. É complicado. Eu falo, graças a Deus, eu não tenho problemas com álcool ou qualquer tipo de drogas, porque eu detesto esse tipo de coisa, mas pela minha profissão, eu penso que eu tenho que dar exemplo, né? Quem que gostaria de ter aula com personal, que gosta de ficar falando, que gosta de fumar na balada, que gosta de usar umas balinhas na balada e tudo mais, né? Que depois fica aí desabafando, que tá com depressão, mas que depois começa a falar que foi na balada e usou uns cheira lá,
né? Pra não falar os nomes aqui que o YouTube não gosta. Quem que ia gostar? Cara, ninguém, sinceramente. Isso não é atitude profissional. Mas, então, o treino acaba sendo minha válvula de escape. A atividade física acaba sempre sendo a minha válvula de escape. Cara, eu vou falar bem a verdade pra você. O treino é tanta válvula de escape pra mim que muitas vezes eu prefiro ter meu salário descontado um pouco dentro da sala pra perdendo um pouco o horário de entrada na empresa só pro tempo que eu levo um pouco mais para tomar banho depois do treino e tudo mais. Eu entro atrasado, mas cara, horário de treino é sagrado para mim. Por isso que, cara, quando eu tô treinando é o meu momento, eu quero ficar quieto na minha, não gosto de conversar. Coloco um fone de ouvido com metal alto pra caramba pra me distrair totalmente. Não gosto de ficar me distraindo com conversa fútil. Me irrita pra caramba. É o meu momento que eu quero me concentrar, cara. O treino pra mim é minha terapia. O treino é minha terapia, é minha válvula de escape. Tanto é que vocês podem ver, ó, faz uns 2 meses já quase, que eu nem tenho mais feito vídeos mostrando treinos em si. Tenho feito conteúdos mais educativos, tenho feito mais conteúdos diferentes e tudo mais, falando sobre treino até, mas não necessariamente mostrando treino. Gravo um vídeo ou outro e tudo mais e mostro lá. Mas justamente para gravar esses vídeos mais educativos, colocando um pouco mais de imagem, mas na hora de treinar, cara, eu não quero pensar em mais nada, porque é o meu momento, a minha terapia, e a minha terapia diária, e é isso que me faz bem. Porque eu não consigo me enxergar mais sem treinar, sem fazer atividade física, cara. Acho que eu iria à loucura, sério. Eu tive um filho, eu tive, né? Eu falo tive porque hoje ele tá... Ó, presta atenção agora nessa história do Renato Cariani. O porquê que ele mostra essa mentalidade de mais compaixão e tudo mais. O Júlio tava meio que putaço ali, tava meio irritadão e tal, não aguento mais, esse cara é rigoso. O Renato Cariani já tava mais compreensivo. E olha só, que interessante a história dele. Acho que todo mundo que conhece o Renato Cariani sabe bem da história do Gui, o filho dele que também passou pelo mesmo problema. E olha só como é complicado, cara. Olha só. Tá bem, mas ele tá monitorado. Você sabe, o meu filho mais velho, Guilherme, é público. O meu filho mais velho, o Felca, ele foi internado em Canadá. Porque ele foi evoluindo o quadro dele de depressão, que ele começou a ter psicose. Ele foi internado. Olha só. Cara, esse negócio é complicado. O quadro dele, que ele achou, ele começou a ligar pra gente dizendo que tinha alguém perseguindo ele. Tem alguém seguindo. E a gente entrou em pânico. Poxa, alguém perseguindo meu filho. Não tinha ninguém perseguindo meu filho. Ele estava num quadro depressivo. Esse quadro depressivo não foi tratado. Ele foi evoluindo, até entrar num quadro de psicose. O que salvou meu filho? Primeiro, o que salvou meu filho, acima de tudo, foi amparo. Foi cuidado, amor, carinho, preocupação. Segundo, certeza. Mudança de ambiente. Isso é importante também. Atividade física. Meu filho era obeso. O que o Júlio disse... Muito legal essa observação do Renato Cariani, porque além da importância do amparo, você amparar uma pessoa que está com problemas, você falar para essa pessoa, cara, o que está te deixando? É o ambiente que você está? Que tal você considerar mudar de ambiente? Um dos motivos que me fazia ter muita crise era o ambiente tóxico que eu estava trabalhando antes, meu emprego anterior. Era tóxico, cara, era picuinha até dizer chega. E aí, a pessoa que você mais achava que podia contar, que era dona da empresa, pra poder desabafar, pô, não tá legal, ficava levando esporro ainda, cara. Até chegar o momento, olha só a minha história, cara. Olha o que eu já fiquei sabendo que essa idiota falou de mim. Já tentou dar umas tesouradas quando eu consegui uns personagens ou outro, tudo mais, que eu sentiu que eu tava crescendo ali, queria que a figura central dentro da empresa fosse o marido, que era um casal ali, uma sociedade, mas que ela queria que a figura central fosse ele, ninguém podia estar acima dele, via alguém crescendo um pouquinho, ela já puxava o tapete, falava, não faz aula com ele não, ele tem problema, ele é meio desajustado, cara, sério, eu ouvi isso, cara, eu já ouvi dizer, cara, que ela andou falando a meu respeito que eu era autista, que eu era desajustado. Autista, sério, esse pode. Autista, desajustado, desequilibrado,
que eu tinha bipolaridade. Eu não tenho isso. Eu me consulto com um psiquiatra regularmente. Se eu tivesse isso, já teria me feito. E eu já fiz essa pergunta para ele. Você identifica algum sintoma desse? Não. Só identifico você transtorno de ansiedade e depressão. Só isso. Deixou claro. E eu me preocupo com isso, claro. Cheguei a pensar. Teve uma época que eu cheguei a pensar que eu tinha alguma coisa assim. Por causa das variações de humor. Mas ele me assegurou que não. Fez testes, fizemos exames. Mas, cara, ouvi isso e ainda teve a pachorra de botar a culpa em outros funcionários. E eu, putaço da vida, fui lá tirar satisfação, brigando à toa, enquanto que a outra saía de fininho. Olha só o ambiente que eu vivia. Acabou com a minha saúde mental isso. Meu único arrependimento é não ter saído de lá antes. Mas acredite, eu aguentei isso por 10 anos. E até hoje eu ainda sofro sequelas por causa disso. Só de lembrar aquelas situações já me dá o gatilho. E recentemente eu tive uma situação semelhante no meu emprego atual, que me deu um gatilho que eu quase saí também. Mas, graças a Deus, lá tem pessoas, tem um bom RH que soube me ouvir e entendeu o meu caso e o problema já foi solucionado. É o que eu compactuo. Você é muito obsessivo. Tipo, quando você virou a chave, você se comportava como um atleta. Você não colocava um doce na tua boca, você não comia nada. Você é um cara 100%. É uma característica sua. Você é um cara obsessivo. Se você colocar uma coisa, só que da mesma forma que às vezes você é obsessivo pro lado bem, no 880. Você vai lá e bebe todo dia. Bom, pessoal, eu acho que eu já mostrei o suficiente, já reagi o suficiente. Tinha mais coisas assim, mas pro vídeo não ficar tão longo assim, eu preferi dar como encerrado essa parte. Eu sabia que eu ia me emocionar porque eu me encontrei em cada parte. Cara, ele tem muito a ver comigo isso aí, cara. Eu me enxerguei em cada momento do vídeo. Cada momento, cara. Parecia eu ali, sabe? Parecia eu. É exatamente aquilo que ele é, eu também sou. A única diferença é que a minha válvula de escape não era o álcool. Só isso. Nunca foi, graças a Deus. Mas enfim, pessoal. É isso. Resumindo, se você tem problemas com ansiedade, procura ajuda. Faça atividades físicas, porque isso é muito importante como parte do seu tratamento, que você tenha produção de serotonina, endorfina, dopamina, para te equilibrar os neurotransmissores dentro da sua cabeça, porque muitas vezes a depressão é relacionada a desequilíbrios desses neurotransmissores, tudo bem? Mas é importante também que você descubra a causa disso. Pode ser fisiológico, como um desequilíbrio nesses neurotransmissores, ou se realmente tem uma causa, algum trauma que você já tenha sofrido. Então é importante que você peça um acompanhamento, se consulte com um psiquiatra, faça terapia, psicoterapia e por aí vai. Beleza, pessoal? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Se inscreve no canal, vem fazer parte da comunidade, deixa o like, ativa o sininho das notificações. E se você quiser ter suplementos de ótima qualidade e com um desconto bacana, eu te dou 2 presentes. Primeiro, no site da Max Titânio, usa o meu cupom MAX10 PersonalFab para 10% de desconto. E o segundo é mais legal ainda, porque te dá 15% de desconto no site da Probiótica usando o meu cupom EuProPersonalFab. Mais uma vez, eu agradeço demais porque tem usado os cupons, tem me ajudado a bater metas e me ajudado a caminhar a passos largos para um projeto bem bacana que eu pretendo fazer em breve. Muito obrigado, de verdade, do fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos. E não esquece também de acessar os vídeos relacionados na tela final. Desculpa o vídeo longo, mas é de suma importância esse assunto. Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.